Já viu como colocar ela aqui na frente, mas então é isso aí, exatamente isso aí. A gente trouxe uma introdução sobre a teologia, sobre o que é teologia, os ramos da teologia, as áreas da teologia, e a gente entrou na matéria propriamente dita desse período, que é a teologia e ministério de Jesus. Então, a gente falou sobre o panorama histórico, falamos sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé, traçamos aqui uma diferença, falamos de algumas evidências, quem lembra? Evidências da existência de Jesus. Né? Então, são muitas evidências que apontam para a veracidade ou para a realidade da existência de Cristo. Nenhum cientista, nenhum ateu, nenhum filósofo, ninguém que tenha um pingo de bom senso no meio acadêmico vai dizer que Jesus não existiu. Então, nossa fé não é baseada em mitos, ela é baseada num Cristo real que viveu aqui nesse mundo, que andou entre nós, que fez milagres. A pessoa crer nele para a salvação já é outra coisa. Mas a pessoa não pode negar a sua existência. E aí depois a gente começou a falar sobre como era o panorama político da Judéia naquela época, que era governada pelo Império Romano, tinha procuradores, tinha reis, e todos eles estavam sob a jurisdição de Roma. Então, Roma era quem mandava no mundo quase todo daquela época, inclusive na Judéia, Samaria e aquela região onde Jesus atuou. Quando a gente falou sobre esse cenário político, a gente falou também sobre o cenário religioso. E aí a gente falou do templo, que era a central, o centro de referência religiosa de Israel, o templo. Tá? Todo mundo conhece a história do templo. Templo que Davi queria construir, e aí não pôde porque suas mãos estavam sujas de sangue. Seu filho Salomão construiu. Esse templo que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor. Depois ele foi reconstruído lá por Esdras e Neemias, lembra? Reconstruiu a cidade, os muros da cidade, reconstruiu o templo. Quando chega na época de Jesus, esse templo que Esdras reconstruiu estava sendo reformado. E aí, por exemplo, tem uma passagem até que os discípulos passam com Jesus diante do templo, já estava acabando a reforma, e aí ele fala assim, olha só que pedras, que beleza, que majestade. E aí Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70 depois de Cristo, aquele templo que Herodes reformou também foi totalmente destruído. Tá? De forma que Israel não tem mais templo até os dias de hoje. No lugar que era o templo, hoje, lá em Israel, tem uma mesquita. Um templo muçulmano. Então, não tem mais templo. Por não ter um templo, eles não podem, por exemplo, oferecer os sacrifícios. Então, a religião judaica hoje, ela funciona, eles cumprem ali alguns rituais, mas os sacrifícios eles não podem mais fazer, porque não tem tempo. Tá? Dizem que tem uma promessa de reconstrução do chamado terceiro templo. É aqui ou aí? De reconstrução do terceiro templo. Esse terceiro templo seria uma mensagem escatológica que estaria dando indícios que o mundo estaria preparado para a volta de Jesus. Por quê? Porque na escatologia, o anticristo ele vai entrar e vai profanar o templo. Então, se o templo não existe agora, o anticristo não pode profanar o que não existe. Então, alguns estudiosos da escatologia vão dizer que esse terceiro templo está prestes a ser construído e somente quando ele estiver pronto é que vai estar a nação de Israel está preparada até para e o mundo preparado para a vinda do anticristo. Então, o templo é onde fazia o sacrifício. Esse mesmo templo, Jesus entrou lá e expulsou os cambistas. Lembrado? Ele foi lá, pegou um chicote e botou o negócio para fora. E tinha também as sinagogas, as chamadas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram locais de reunião onde os judeus reuniam-se para cantar hinos de adoração e para estudar a lei. Tá? A gente tem, por exemplo, Jesus pregando nas sinagogas de Nazaré. Lembra? Ele entra nas sinagogas de Nazaré e lá ele lê o texto do profeta Isaías, capítulo 61. E é interessante a gente
pensar o seguinte: quando um rabino, um mestre, entrava na sinagoga, ele não pegava um livrinho igual a gente pega aqui a Bíblia. Acho que tem umas que é grandona. A Tati está como ali uns 3 quilos. Ela está voltando aos tempos antigos. Né? Por quê? Porque a escritura que eles liam eram rolos, tá? De papiro ou de pergaminho, e nesses rolos estavam ali contidos os textos antigos. Então, por exemplo, quando Jesus pede o rolo do profeta Isaías, é porque tinha um rolo grande assim, que tinha apenas do livro do profeta Isaías. E aí ele pega aquele rolo, abre no capítulo 61 e lê o texto que diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, trazer libertação aos cativos. E aí ele fala o seguinte, ele acaba de ler e diz: olha, hoje se cumpriu essa escritura. Então, essas sinagogas, elas eram muito comuns. E aí, para nós, às vezes, é estranho, por quê? Quando você acaba o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nunca se falou em sinagoga. Quando começa o Evangelho de Mateus, você já está num ambiente, num cenário totalmente diferente. Tá? Quando acaba o livro de Malaquias, é 400 anos antes do Novo Testamento. Então, o contexto do livro de Malaquias, o que é? Ainda é o final da reconstrução do templo. Tá? Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são profetas contemporâneos de Esdras e Neemias. Então, ali no livro de Malaquias, que é aquele finalzinho ali do cativeiro, é o mesmo tempo de Esdras e Neemias. Estão acabando de reconstruir o templo. Então, beleza. Quando chega em Mateus, a gente só vira uma página, passaram-se 400 anos. Nesses 400 anos, Deus não enviou nenhum profeta, não falou mais com o povo, e os cultos, a adoração, ela funcionava quase que mecanicamente. Tinha as turmas dos sacerdotes, que ofereciam os sacrifícios do templo, e iam fazendo apenas os cultos. Mas não tinha nenhum profeta que se levantava em nome de Deus. Até João Batista. Então, depois de Malaquias, o primeiro profeta que se levanta 400 anos depois é João Batista, que se levanta dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Talvez a mensagem mais importante profética de todos os tempos. Ele anuncia o Messias de forma literal e imediata. Ele fala: olha, eu batizo com água, mas depois de mim vem um do qual não sou digno de desatar a sandália, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a mensagem de João Batista foi talvez a mensagem profética mais importante de todos os tempos, porque ele profetiza exatamente no tempo em que estava acontecendo. Ele acaba de profetizar, daqui a pouco vem Jesus para poder se batizar no Rio Jordão. Ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele fala: agora segue ele. Minha parte já fiz. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Então, João Batista sabia bem o seu lugar dentro do contexto profético, sabia qual era o seu papel e a sua missão ali naquela época da história, e quando Jesus vem, ele fala que as pessoas deviam seguir Jesus. Tá? E aí, quando a gente chega nessa época que está Jesus, a gente encontra várias sinagogas. Você tem sinagogas em Jerusalém, sinagogas em Nazaré, você tem sinagogas em Éfeso, sinagogas em Tessalônica, sinagogas espalhadas por todo o mundo antigo. E aí, como surgiram essas sinagogas? Nesse período, entre a construção do templo e a vinda de Jesus, dentro desses 400 anos, havia dificuldade de chegar a Jerusalém, devido à distância, porque com o cativeiro, muitos judeus foram espalhados pelo mundo. Muitos fugiram para outras partes do mundo. Então, a forma que eles encontraram para se reunir, estudar a Torá, a lei, e não perder a sua identidade, tanto nacional quanto religiosa, foi criando essas sinagogas. Então, as sinagogas existiam por todos os lugares. Lembra quando você lê Atos dos Apóstolos, por exemplo? Paulo chegava na cidade, e aí, a primeira coisa que ele fazia, ia na sinagoga daquele lugar e falava de Jesus ali. Pegava a escritura do Antigo Testamento e falava: ó, isso aqui é Cristo, isso aqui está apontando para Cristo, esse Cristo que eu creio, é ele que eu estou anunciando. Depois, quando os judeus não queriam ouvir, eu lia para os gentios. Então, as sinagogas estavam espalhadas por todos os lugares. E aí, o que acontecia lá?
era um local de oração, leitura da Escritura e ensino da lei. Ela preservava a identidade judaica e era o principal local de instrução religiosa para a maioria do povo. E Jesus frequentemente ensinava nelas no início do seu ministério. Tá? Então, a sinagoga era um pequeno espaço, ela reunia poucas pessoas, não eram grandes templos, como a gente tem hoje na igreja, reunia poucas pessoas, apenas judeus participavam das sinagogas, tá? Preferencialmente aqueles que eram já membros do Sinédrio, ou que tinham algum vínculo com a elite religiosa. Então, era lá que acontecia a instrução, a leitura. Tinha também alguns grupos judaicos. Tá? Quando a gente fala de judaísmo, não só o judaísmo hoje, mas já naquela época, a gente não pode pensar no judaísmo como uma religião única. Não pode pensar no judaísmo como uma coisa que assim, tinha ali os judeus que praticavam o judaísmo. Não, o judaísmo ele era totalmente segmentado, quase a semelhança do que é a igreja evangélica hoje. Por exemplo, quando a gente fala de igreja hoje, igreja evangélica, pode falar que é uma igreja só? Né? E muito mais, tradições mais fortes, tem tradições fortes, mas existe muita segmentação. Você vai na igreja batista, eles têm uma doutrina, mas são evangélicos. Você vai na igreja Assembleia de Deus, eles têm outra doutrina, mas são evangélicos. Você vai na igreja apostólica, eles têm outra doutrina, mas são evangélicos. Então, o judaísmo era mais ou menos assim. E aí, para a gente entender alguns contextos do Novo Testamento, a gente precisa conhecer um pouquinho desses segmentos do judaísmo. Tá? Porque quando, por exemplo, Jesus fala dos fariseus, o que a gente pensa de fariseu? Tu olha para alguém assim e fala assim, esse cara é um fariseu. Quer dizer o quê? Pode falar. Para a gente que é hipócrita, não é isso? Fora isso, a gente pensa que é tipo um sacerdote, Então, a palavra, a linguagem engraçada, que a palavra, ela vai mudando assim, seu significado. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Chamou. Ele falou hipócritas. João Batista também chamou os fariseus de hipócritas. Lembra? Os fariseus foram lá se batizar, hipócritas, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, pois, e dai fruto digno de arrependimento. Então, tanto João Batista quanto Jesus chamaram os fariseus de hipócritas. Eles, a maioria de fato era. Tá? Aí, por conta disso, no nosso tempo, hoje, quando a gente fala fariseu, aquele cara é um fariseu. Por quê? Faça o que eu falo, o que eu mando, não aquilo que eu faço. Né? Ele prega uma coisa e vive outra. Então, Jesus tinha... Jesus tinha essa visão, e na verdade não era só Jesus. Todas as pessoas que viviam naquela época, eles viam os fariseus dessa forma. Eles eram respeitados como uma instituição forte, mas muitos deles eram realmente hipócritas. Além dos fariseus, tinham os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. Todos esses eram... Eu vou mandar os dados de vocês, se der copiar, vou copiar. Se quiser copiar na apostila, tem um espaço na apostila que dá para você escrever também. Eu trouxe, que tem gente que gosta de escrever, que escrevendo grava mais. Então, todos esses grupos, eles estavam ali na época de Jesus e Jesus conviveu com eles, diariamente. Vamos ver como é que funcionava isso aí. Primeiro, vamos falar sobre os saduceus. Quem eram os saduceus? Eu vou falar em saduceu? Os saduceus iam lá procurar Jesus? Vamos lá. Era a elite aristocrática e sacerdotal. Eles controlavam o templo de Jerusalém e o Sinédrio. Então, vamos lá. Quem controlava aquele grupo chamado Sinédrio, quem mandava, quem dava as ordens no templo, eram os saduceus. Então, por mais que a gente pense assim, poxa, mas Jesus não mandava no templo. Jesus, quando ia no templo, ia como um judeu que está cumprindo a sua fé. Tá? Quem mandava no templo eram os saduceus. Até mesmo depois da sua morte, quando a igreja começa a entrar em ação, lá em Atos, a igreja não tinha templo. O único templo que existia era esse templo dos judeus, de Herodes.
E ali, quando você vê, por exemplo, Atos capítulo 3, você vê Atos 5, Pedro e João, Atos 3, Pedro e João indo no templo orar. Lá onde tem um coxo, na porta do templo, chamada Formosa. Então, que templo era aquele que eles estavam indo? Era o mesmo templo de Herodes. Não havia sido destruído. Judaico, sim. Cristão não existia. Templo cristão só passou a existir depois de Constantino, depois do ano 313 depois de Cristo. Então, tudo que a gente lê daí na Bíblia, tá? Em Atos dos Apóstolos, as cartas, mas fala assim, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, não é um prédio, como a gente imagina hoje. Hoje, quando a gente fala a igreja do Projeto de Terra, todo mundo imagina o quê? O prédio aqui da igreja. Tá? Então, quando na Bíblia fala igreja em algum lugar, não era um prédio. Eram as pessoas que se reuniam naquele lugar. Eram chamados de igreja. Nada a ver com prédio. Os prédios eram chamados de templos, mas tinha o templo de Jerusalém, que era judeu, e alguns templos dos deuses. Por exemplo, em Éfeso, tinha um templo de Diana. Lembra? Paulo chegou em Éfeso para pregar, e aí tinha lá o templo de Diana. Pessoal, grande é a Diana dos Efésios. Essa Diana dos Efésios é a mesma Afrodite da mitologia grega. Então, eles faziam um sincretismo religioso. Então, esses templos pagãos eram os templos que existiam. E o templo judaico, em Jerusalém. Só. Então, os saduceus controlavam o templo, eles eram teologicamente conservadores, aceitavam apenas a Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 livros de Moisés, que a gente chama aqui de Pentateuco. Quais são? Isso aí. Gênesis, Êxodo. Ele tem uma filha assim. Tomara que quando crescer fique assim também. Então, esses 5 mil livros de Moisés é o que os saduceus acreditavam e aceitavam. Os samaritanos, lembra dos samaritanos? Os samaritanos também aceitavam apenas os 5 primeiros livros. Eles rejeitavam a lei oral, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos e não acreditavam em demônios. Esses eram os saduceus. Tá? Lembra que a gente falou, acho que a gente falou aqui na outra aula, que quando os saduceus chegam para Jesus e falam assim, um camarada casou com a mulher, e aí o cara morreu, a mulher foi e casou com o irmão dele. Lembra dessa história? O quê? Era chamada lei do levirato. Essa era uma lei judaica que quando a pessoa era casada e não tinha filhos, a mulher era obrigada a casar com o irmão falecido, para que sucedesse descendência. Então, o saduceu foi lá e contou uma história que a mulher casou com 7 irmãos. E não teve filhos de nenhum deles. E aí a pergunta dele era irônica para Jesus. Por que era irônica? Porque ele não acredita em ressurreição. Não acredita na vida após a morte. Não acredita em anjos, nada disso. Então, o que ele estava falando com Jesus era uma ironia. Só que a gente lendo só o texto sem entender esse contexto, você acha que é uma pergunta séria. Acho que é uma coisa, o cara estava na dúvida, nada disso. Ele estava ironizando com Jesus. E aí, ele pergunta, e quando for na eternidade, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Porque, na verdade, o que ele queria é defender o argumento de que a ressurreição não existe, ou não faz sentido. Eu vou entender? Ele está querendo dizer que a ressurreição não faz sentido nenhum. Por quê? Se a mulher casou com 7 irmãos, e aí na ressurreição vai ser mulher de quem? Eu, no caso, que fiquei viúvo e casei de novo. Qual vai ser minha esposa quando eu chegar lá? Entendeu? Então, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, a ressurreição não faz sentido. E aí Jesus vai e responde aquilo que talvez ele nunca esperasse ouvir. Na ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Então, marido e mulher aqui na Terra, na eternidade, não serão marido e mulher, serão como os anjos. Tá? Então, Jesus dá essa explicação aí. Então, esses eram os saduceus. Eles eram os principais colaboradores de Roma e buscavam manter o status quo para preservar o seu poder e a paz, que era muito frágil. Então, o interesse deles era se manter no poder. Tá? Então, tinha uma questão política envolvida, não era apenas a questão religiosa. Tá? Os fariseus, quem eles eram? Eles eram influentes nas sinagogas, fora do templo. Eles eram leigos especialistas na lei. Eles aceitavam a Torá e aceitavam a tradição dos anciãos. O que é essa tradição dos anciãos? É a chamada lei oral. Essa lei oral, os judeus acreditam e aceitam ela até hoje, tá?
Os judeus têm um livro chamado Talmud. O Talmud é uma tradição oral. Olha só. Olha por que a religião judaica é complicada e difícil até hoje. A Bíblia deles, no Antigo Testamento, é a mesma nossa. Correto? Por que então que eles creem diferente? Porque além daquela escritura do Antigo Testamento, eles têm, por exemplo, o Talmud, que é um outro livro, eles dizem que é a tradição oral que foi passada de pai para filho, e eles têm até hoje. Tá? Para que isso? E aí o argumento deles é o seguinte: você vê lá, por exemplo, você pega a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 17, Deus institui a circuncisão. Ele fala com Abraão, vai lá, pega o seu filho, vai circuncidar. Abraão foi circuncidado também, mas ali no texto bíblico, Deus não explica como ele deveria fazer aquele ritual. Quais as palavras que ele teria que dizer, qual objeto que ele teria que usar, qual seria o ritual, qual seria o tamanho do corte, ele não explica nada. E aí esse Talmud, segundo eles, segundo os judeus, é onde estaria a revelação oral que foi passada de pai para filho, da forma como eles faziam e cumpriam todos os preceitos e rituais do Antigo Testamento. Tá? E aí, na época, eles tinham a chamada tradição dos anciãos. Lembra que Jesus foi criticado porque os discípulos dele não lavavam as mãos? Não cumpriam a tradição dos anciãos? Então eles acreditavam, além da Bíblia, além da escritura do Antigo Testamento, nessas tradições. Sim. Essa tradição dos anciãos era essa... Hoje é chamado Talmud, Ah, tá. Hoje tem isso não, Talmud. Na época era chamada de tradição dos anciãos mesmo. Então, os fariseus, eles não eram necessariamente formados numa escola rabínica. Eles se especializavam na lei. Existiam, já falar daqui a pouquinho, existiam chamadas escolas rabínicas. É como se fosse o seminário teológico da época, dos judeus. Então, esses fariseus, eles não precisavam necessariamente ter essa formação, mas eles eram especialistas na lei. Tá? Eles criam na ressurreição, acreditavam em anjos e no livre-arbítrio. Focavam na pureza ritual e na aplicação da lei à vida diária. Lembra que teve uma vez que Paulo estava preso e, na sua prisão, ele foi chamado para dar um depoimento, e aí ele olhou assim em volta, ele viu que aqueles que iam julgá-lo estavam divididos entre fariseus e saduceus. E aí Paulo vai e começa seu discurso falando o seguinte: irmãos, eu sou cumpridor da lei, fariseu de fariseus, zeloso do cumprimento da lei, mas estou aqui sendo julgado por causa da ressurreição da vida eterna. E aí começou a confusão lá no Sinédrio. Por quê? Porque tinha lá fariseus e saduceus. E os fariseus acreditam na ressurreição e os saduceus não acreditam. E aí Paulo teve que ser tirado de lá, senão ele ia apanhar naquele meio lá e ia morrer. Tá? E a ideia dele foi tentar se defender com algo que ele sabia que era comum tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo dentro do segmento dos fariseus. Então, os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. Tá? Então, por isso eu uso essas palavras. Os fariseus foram os principais interlocutores e oponentes de Jesus nos debates sobre a interpretação da lei. Então, quase sempre você viu os fariseus lá e me perguntar a Jesus: Ricardo, qual é o bom mandamento? Essa mulher foi pega do adultério, a lei manda a gente matar ela. E você, fala o quê? Então, estavam sempre querendo pegar Jesus em alguma coisa. Tá? Agora, uma pergunta. Mas, tendo que a gente já falou até aqui, por que eles tinham tanta raiva de Jesus? Os fariseus. Então, sempre lá procurar perguntar alguma coisa. Qual seria a motivação deles? Talvez o conhecimento. Jesus conhecia muito mais do que eles, né? E tinha uma coisa também muito interessante, que Jesus, ele... sempre respondia, tá? Com certeza. E Jesus, ele, assim, os fariseus, eles tinham um certo elitismo, tá? Então, Jesus, ele pregava para os pobres. Isso incomodava muito eles. Jesus pregava e curava leprosos.
que eram pessoas consideradas amaldiçoadas. Jesus sentava na mesa com pecadores. Isso incomodava muito eles. É que nem assim, por exemplo, pensa, ó, para a gente entender melhor. Pensa numa igreja, no nosso tempo, que seja muito legalista. Tá? A gente sabe que hoje já não tem tantos, mas não existe ainda pessoal aí muito legalista. E aí você chega para uma pessoa frequentar essa igreja muito legalista, aí fala assim, pô, domingo de manhã eu fui à praia. Cometeu uma atrocidade, um pecado quase imperdoável. Porque você foi à praia domingo de manhã. E se você foi sem calça comprida, de bermuda, piorou. Por quê? Porque ainda existem igrejas legalistas, o camarada vai na praia, se for, vai de calça comprida e de camisa de manga. Tem ou não tem? Pode não ter aqui, mas que tem, tem. Você vai para... Outro dia foi ali no Espírito Santo, nas igrejas de uns conhecidos meus, lá o pessoal, assim, as mulheres não raspam nem as axilas. O pessoal daquela igreja mesmo... Tem também aqui? Então, aqui tem aquelas do roupão, tem? Que a roupa tem que ser de uma pessoa. Faz, mas para eles não. Para eles é vaidade. É vaidade, é pecado. Tem. O pessoal mais jovem não conhece isso, mas tem. Roupão. Restauração. Então, aí, é mais ou menos assim. Era como se esse pessoal da restauração fossem esses fariseus. E Jesus veio na igreja mais atual, mais moderna. Ou seja, a mensagem que Jesus trazia ia de encontro àquilo que eles acreditavam que era certo. Jesus, ele pegava e curava a pessoa no sábado. Os caras, pô, tá curando no sábado, não pode. Entendeu? Então, isso incomodava muito eles. Jesus pregava para pobres, Jesus entrava na casa dos publicanos, dos pecadores, comia com eles, sentava na mesa ali e comia. E aí tem uma vez até que Jesus falou assim, veio João Batista, ele não bebia vinho, e ele comia gafanhoto e mel silvestre. Falaram que ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, Jesus, bebe vinho, come na casa de todo mundo, e você diz que ele tem demônio. Então não dá para entender. Sim. Isso é o que acontece com a gente. Quer pregar para rico. Isso aí. Também. Tá? Então, você vê que assim, tinha uma dificuldade, porque a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, a vida de Jesus, ia contra muita coisa que eles pregavam. Ia contra muita coisa que eles ensinavam. E para eles, era importante que as pessoas acreditassem naquilo que eles ensinavam, porque eles tinham que se manter no poder. Não era só uma questão religiosa, era também uma questão política. E para eles se manterem no poder, as pessoas tinham que acreditar neles. Tinham que acreditar que aquilo que eles pregavam era verdade. E meio que Jesus estava pregando contra o que eles acreditavam. Não, tradição dos anciãos? Não sei não. Tem que seguir a Bíblia. Tem que seguir a lei. Então, isso aí, Jesus estava indo contra o sistema. Sim. Até porque, professor, eles seguiam o Testamento, né? Em tudo, né? Antigo Testamento, a lei. Isso aí. Exatamente. Então, eles se baseavam nisso para que eles só conheciam isso. Eles só conheciam assim, né? Dentro dessa lei. Então, só que além da lei, eles tinham as tradições. E aí era aí que embolava tudo. Ó, quer ver? Jesus, por exemplo, Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. Jesus pecou? Não. Mas nem tu falaram que Jesus quebrou o sábado? Várias vezes falaram isso? E aí? Jesus quebrou o sábado ou não? A lei do sábado. O quarto mandamento. Não está nem na lei cerimonial, está lá no decálogo. E aí, Jesus quebrou o sábado ou não? O que vocês acham? Oi? De acordo com a tradição deles. Tá? O que Jesus fez foi trazer a interpretação correta a respeito do sábado. Tá? Inclusive, Jesus usou até o que eles mesmos faziam. Tá? Jesus pegou e falou assim, vem cá, se um animal de vocês cair no buraco no dia de sábado, vocês não vão lá tirar? E eles tiravam de verdade? Aí agora estão reclamando porque eu curei esse filho de Abraão no sábado. Então quer dizer que um animal vale mais do que uma vida humana?
Então, se Jesus trazia argumentos que mostravam para eles que o legalismo exagerado deles, a interpretação errada deles, não estava valendo. Então, diante de Deus, Jesus não cometeu nenhum pecado diante da própria lei. Ele veio e cumpriu toda a lei. Mas, de acordo com a interpretação deles, os judeus daquela época, Jesus era todo cheio de pecado. Ele fala assim, ó, para todo cheio de pecado, está falando com a gente aqui? Não falaram isso de Jesus? Por que pecado Jesus teve? Tá? Então tinha essa diferença. E aí, essa oposição entre Jesus e eles foi que criou vários embates ao longo dos evangelhos, que a gente vai lendo quando a gente conhece um pouquinho melhor sobre, assim, por que eles fizeram isso, fica mais claro. Quando você lê agora algum texto do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, onde tu vai ver um fariseu falando com Jesus, já fica mais claro para você entender. E por trás daquela pergunta, não estava ali alguém querendo aprender alguma coisa, mas estava ali alguém querendo fazê-lo tropeçar em alguma coisa. Vamos lá. Tinha também, além dos fariseus e dos saduceus, os chamados essênios. Quem eram os essênios? Era um grupo ascético e separatista. Eles viam o templo de Jerusalém como corrupto e contaminado. Então, os essênios, eles eram meio que belicosos, eles gostavam de guerra, de luta, eles acreditavam na vinda de Messias, eles acreditavam que devia ser esperado o Messias, e que o Messias ia acabar com aquela corrupção no templo. Então, olha só, tudo dentro do próprio judaísmo. Tinha os saduceus que não acreditavam em ressurreição, os fariseus que acreditavam em ressurreição, aí tinha os essênios que não acreditavam no templo e na forma como o templo era administrado, apesar de viver uma vida com rigor ascético. Um jejum, um comportamento moral muito ilibado, eles tinham várias regras de comportamento, regras de alimentação, regras de vestimenta. E o que eles faziam? Muitos deles se retiravam para comunidades monásticas no deserto, como em Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. E eles focavam na pureza extrema e viviam uma expectativa apocalíptica de uma batalha final entre o bem e o mal. Tá? E eles também eram judeus, era um segmento também do judaísmo. Tinha os zelotes, inclusive tinha um dos discípulos chamado Simão Zelote, lembra? Por que é Simão Zelote? Porque ele pertencia a essa classe chamada Zelotes. Zelotes também eram chamados de sicários. Era um movimento revolucionário e nacionalista. Eram vistos por alguns como a quarta filosofia do judaísmo. Eles criam que não deviam ter nenhum rei a não ser Deus, recusavam-se a pagar impostos a Roma e defendiam a revolta armada para libertar Israel. Então, você vê que naquela época era muito comum as pessoas andarem armadas. Tá? Por exemplo, lembra quando Jesus foi preso? Pedro estava com a espada. Por que Pedro estava com aquela espada? Ele não pegou a espada de nenhum soldado, estava com ele. Então, assim como Pedro naquele dia estava com aquela espada, os zelotes andavam sempre armados. E era comum. E não era igual hoje, se você andar armado na rua, ele vai ser preso. Eles andavam armados, tranquilamente. E as armas eram facas, adagas, punhais. Eles usavam táticas de guerrilha e violência. Os sicários eram assassinos que agiam no meio da multidão. Eles foram a força motriz da grande revolta judaica no ano 66 a 70, e essa revolta aí do ano 66 a 70 foi a revolta que causou a destruição do Templo de Jerusalém. Tá? Então, os zelotes foram os principais fomentadores dessa revolta, no ano 70, que culminou na destruição do templo. Aí aqui, eu coloquei uma tabelinha, vou mandar para vocês isso aqui, só para poder ficar visualmente fácil. O grupo, quais são as crianças-chave e qual a posição política. Tá bom? Vamos lá. O que acontecia, então, naquela época? O ambiente que Jesus viveu era um ambiente exclusivo. Alguns dizem que Jerusalém era como se fosse um barril de pólvora. E quando você lê alguns textos, tanto dos evangelhos quanto do livro de Atos, dá essa impressão. O pessoal está ali, tudo de repente começa a confusão. Tá? Jesus mesmo, várias vezes, pegaram até em pedras para atirar nele. E é um troço que parece meio louco para a gente. Pô, o cara está aqui falando, e aí daqui a pouco todo mundo pega um montão de pedra. Vamos matar ele, vamos matar. E era assim mesmo. Lembra do apedrejamento de Estevão?
Estevão estava lá pregando, falando da lei, falando de Jesus, falando do que aconteceu, falando de milagre, e de repente a pessoa começa a tampar o ouvido, blasfêmia, e começa a pegar em pedra e começa a tirar um cara. Assim, então, o troço era perigoso, era tenso. E era nesse mundo que Jesus vivia. Foi nesse ambiente de tensão política, religiosa, que Jesus veio. Tá? Muito complicado. A opressão romana e os altos impostos geravam ressentimento. Tá? Por que os judeus não gostavam dos publicanos? Porque os publicanos eram cobradores de impostos. Entre eles, mais famosos que a gente tem Mateus, o nosso discípulo. A gente tem Zaqueu, também era cobrador de impostos. E quem era esse cobrador de impostos? O camarada, assim, ele ficava num lugar chamado de coletoria, e naquela coletoria ele ficava ali recebendo os impostos. Esses impostos eram recebidos, às vezes, em dinheiro, ou às vezes em bens, animais, que a pessoa tinha. E como que era calcular esses impostos? Os publicanos eram quem fazia esse cálculo. Então, não era igual a gente que, por exemplo, hoje tinha roubado pelo imposto de renda direta. Mas o governo tem a taxa dele lá e pronto. Não é um cara que vai na tua casa e calcula, vem cá, tem que ir aqui. Ah, tu vai pagar tanto de imposto. Não. Tem uma alíquota e a gente paga baseado nessa alíquota. É um roubo? É, porque não se faz nada com dinheiro. É um roubo. Mas lá não. Lá o publicano, responsável por aquela jurisdição, era ele quem definia quanto devia ser cobrado de imposto. E as pessoas tinham que pagar, não tinha escolha. Lembra que foi um camarada lá cobrar imposto, Jesus mandou Pedro pegar um peixe e tirar a moeda da boca do peixe? Então, por que só pagou imposto por ele e por Pedro? Estava todo mundo lá. Porque só eles dois tinham mais de 30 anos. Os outros discípulos todos tinham menos de 30 anos, não pagavam impostos ainda. Mas os impostos eram definidos pelo publicano. Então, por que eles eram odiados os judeus? Porque eles não queriam pagar esse imposto para Roma. Tá? Para eles era uma afronta, porque eles eram a nação de Israel, a nação que servia ao Deus verdadeiro, a nação das promessas, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, tanta coisa que pô, ficar pagando imposto. A elite sacerdotal era vista como corrupta, ou seja, era uma época de desilusão religiosa. Então, tinha os sacerdotes, mas a própria comunidade judaica já os via como corruptos. Eles tinham uma esperança messiânica intensa, mas diversificada, alimentada pelo sofrimento. Então, todo sofrimento ele é um palco para que se crie uma mensagem de esperança. Então, os judeus passavam por um sofrimento ali político-religioso. Esse sofrimento servia para acender cada vez mais neles a chama da esperança de um Messias libertador. É isso que eles esperavam. Esperavam também um Messias rei, um líder militar como Davi. E por que eles esperavam esse Messias rei? Tinha uma promessa, viria descendente de Davi, um rei, e o cetro jamais se apartaria da casa de Davi. Rei, um reino que seria eterno. E Jesus é esse rei? E por que ele não sentou no trono? Porque o reino não é desse mundo. Mas e a promessa? Que o trono de Davi é desse mundo. Ele veio daquela linhagem, isso aí. Vamos lá. Jesus veio da linhagem de Davi, da descendência de Davi, e ele veio como esse Messias rei. Só que o seu reino, ele foi implementado, começou a ser implementado naquela época, mas ele não foi totalmente concretizado. Então, quando você lê os escritos escatológicos, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, algumas cartas de Paulo, aí você entende que haverá um tempo em que chegará um período que a Bíblia chama de milênio. Já ouviu falar milênio? Então, nesse milênio, Jesus se assentará no trono e reinará a partir de Jerusalém, literalmente. E ele governará de lá todas as nações. Então, essa promessa do rei da linhagem de Davi, que se assentará no trono de Davi e regerá as nações com o cetro de ferro, todas elas vão se cumprir. Tá? Não chegou ainda o tempo. O reino apenas começou naquela época. Mas esse reino ele vai ser literal, tá? Durante o período do milênio.
E aí você tem Zacarias, você tem Isaías, você tem vários textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, falando isso aí. Quando a gente estuda a escatologia, a gente aborda mais. Sim. Só uma questão, primeiramente, né? A respeito da linhagem de Davi. Aí, né? Você fala que Jesus veio da linhagem de Davi. Mas ele não se teve de uma forma natural, né? De uma forma sobrenatural. E aí você seria. Então, seria porque ele saiu do ventre de Maria. Entendeu? A concepção dele foi virginal, sobrenatural, mas ele saiu da barriga de Maria. E Maria era descendente de Davi. Essa foi natural. A concepção dele foi sobrenatural. O nascimento foi virginal. Mas todo mundo viu. A parteira foi lá e tirou ele de dentro de Maria. Entendeu? Então isso pesa. O Messias também seria, além de rei, um sacerdote. Ou seja, um purificador do templo. Se cumpriu isso aqui? Jesus purificou o templo? Ou não? Vamos lá. Sim, foi lá, purificou com o chicote, mas purificou. Tá? E trazendo um contexto mais espiritual. Quem é o templo hoje? Nós somos o templo. E ele nos purifica? Purifica. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós? Então, cumpriu. O Messias profeta. E no Antigo Testamento está dizendo assim, e haverá um profeta semelhante a Moisés, e as pessoas terão que ouvir a ele. E aí Jesus é também esse profeta. Ele redefiniu radicalmente o papel do Messias, frustrando as expectativas políticas. Por quê? A expectativa é que esse Messias se levantasse, derrubasse o Império Romano, reinasse sobre Israel e, a partir dali, governasse o mundo. Era isso que eles esperavam. Eles não esperavam, por exemplo, lembra quando Jesus entra em Jerusalém, lá na semana da sua morte, montado no jumentinho? Ele entra montado no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. Eis aí o teu rei vem montado em jumentinho, filhote de jumento. Quando Jesus entra ali, as pessoas começam a aclamar, Hosana, Hosana, Hosana que vem no nome. Eles acreditavam, as pessoas que estavam ali aclamando Jesus como rei, eles acreditavam que realmente Jesus fosse fazer alguma coisa. Ele entra ali na quinta-feira. E eles acreditavam que ele fosse fazer alguma coisa. Só que passam os dias e não acontece nada. Tanto é que Pedro estava preparado. Ele estava com a espada quando prenderam Jesus. Porque eles estavam na expectativa de que acontecesse alguma coisa. Por que o ministério de Jesus foi fora de Jerusalém e nesse ano da sua morte, ele entra ali como rei? Imagina o nível de expectativa dos judeus que seguiam Jesus, já todos os judeus estavam ali, seguiam Jesus, sabiam que ele era o Messias, acreditavam que ele iria reinar, acreditavam que ele iria governar o mundo dali, e ver Jesus entrando montado no animal, todo mundo jogando palmas e mãos no chão, e falando, Hosana, 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 que vem no nome do Senhor. E as palavras significam, Senhor, salva-nos, liberta-nos. Então a expectativa do povo era essa. Mas o que aconteceu foi diferente. Rapidinho. Só uma dúvida que surgiu em relação à divisão lá do Deus. Ainda hoje é assim? Tem essa divisão de fariseus, saduceus, secos, ou hoje é diferente? Não, hoje tem outros grupos. Tá? Mas não é tão dividido quanto era na época de Jesus. Naquela época era muito mais. Tá? Mas hoje ainda tem grupos, por exemplo, se você vê na internet aí, alguns rabinos que falam, cada um fala uma coisa. Então, eles têm uma base religiosa comum, que todo mundo acredita, e tem as diferenças, tipo o cristianismo. Tá? Hoje está mais parecido com o cristianismo. Quantas denominações existem hoje? Milhares. Então, o judaísmo hoje está mais parecido com isso. Deixa eu colocar aqui o outro slide. Tá, então, a gente encerrou ali a unidade 1, vamos entrar na unidade 2, que são as vertentes teológicas de Jesus. Vou botar aqui o slide.
A prova no final de cada mês? Então, vamos lá. Vou mostrar uma explicação rapidinho sobre isso aí. Algumas disciplinas a gente vai ter 4 aulas, algumas a gente vai ter 5. Tá? Então, a gente não vai marcar assim final do mês. A gente vai dar, por exemplo, essa disciplina aqui vai ser 4 aulas e a prova. Então, a gente vai dar 4 aulas, a outra aula vai ser a prova. Tá? Algumas vai ser 3 aulas, assim, metade de uma aula, e naquela outra metade a prova. Tá? E vai ter alguns trabalhos também. Hoje, por exemplo, a gente vai passar um trabalho para vocês fazerem durante essa semana do carnaval aí. Ninguém vai pular carnaval mesmo? Tá bem, né? Bom, espero eu. Aí a gente vai passar um trabalho aí para vocês fazerem. Tá? Então, a gente vai ter, assim, ao longo das 4 aulas, alguns trabalhos. Trouxe a apostila. Vamos distribuir a apostila? Vou dar uma pausa com a gravação, vou distribuir a apostila então agora. Tive aprovação, prova? Geralmente sim. Quero. Vamos lá, então. Se alguém falar para você, por exemplo, assim, Jesus, ele estudou nas escolas rabínicas, não procede. Tá? Não existe nenhuma evidência que Jesus tenha tido alguma formação rabínica. Tá? Você vê na própria Escritura. Jesus está vivendo a vida dele, em Nazaré. Com 30 anos, ele vai lá no Rio Jordão, é batizado por João Batista. Daí ele vai para o deserto, passa 40 dias orando e jejuando no deserto. Quando ele sai do deserto, começa a chamar seus discípulos. Você vem e segue, você vem e segue. Então, não tem nenhuma evidência, nem na Escritura, nem fora delas, que Jesus participou de alguma dessas escolas rabínicas. Tá? A autoridade dele não vinha de credenciais institucionais, mas sim de uma identidade única e um relacionamento com o Pai. A verdadeira autoridade espiritual emana da intimidade com Deus e não apenas de diplomas. Essa frase é interessante porque, ao longo da história, existiram muitos homens e mulheres que foram usados por Deus poderosamente e não tinham diplomas. Na nossa sociedade, o diploma é muito valorizado. Na nossa sociedade, ela quer ver as credenciais. E também não está errado. A gente dá valor à pessoa que estudou, mas o que a gente não pode achar é que apenas o diploma vai fazer alguma coisa. O diploma é apenas um papel. O que vai fazer a diferença é a nossa vida com Deus. É a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, a gente tem que estar atento a isso. Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus que ia muito além de qualquer diploma que qualquer um pudesse ostentar para ele. O ministério de Jesus emergiu em um contexto de efervescência popular com figuras como João Batista. O próprio ministério dele foi um movimento social que atraiu grandes multidões, especialmente os pobres, os doentes e os marginalizados. Então, lembra que os saduceus tomavam conta do templo, os fariseus também faziam parte de uma certa elite religiosa, e esses camaradas não tinham interesse em pregar para os pobres. Tá? Jesus até questionou, dizendo que alguns líderes iam em casas de pessoas para tirar o que elas tinham. Mas as pessoas tinham algumas posses. Então você não vai encontrar, por exemplo, nenhum desses líderes pregando para um cego. Como Jesus foi lá e curou o cego. Você não vai encontrar nenhum desses líderes da época de Jesus pregando para leprosos, que eram considerados amaldiçoados. Jesus, ele pregava, curava, tocava nessas pessoas e curava elas. Então, o movimento que Jesus começou foi um movimento que atraiu muita gente, porque ele ia exatamente na contramão da elite religiosa. Quem queria ouvir sobre Deus tinha que ir na sinagoga. Nem todos podiam entrar. Então, o acesso era restrito. Jesus não. Prega na rua, vai nas praças, na beira da praia, sobe num pequeno monte, começa a falar dali, e as multidões vão até ele. Isso incomodou as lideranças da época. Lucas 4, 18 e 19 é conhecido como o Manifesto de Nazaré, que é a leitura de Jesus de Isaías 61. Ele veio para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos. Uma boa nova que trazia cura, inclusão e esperança para a vida concreta das pessoas.
baseado na justiça e compaixão do reino de Deus. Então, era isso que Jesus fazia. O ministério dele era esse. Tá? A gente, às vezes, tenta ver Jesus como um pregador da atualidade. Né? A gente lê a Bíblia, às vezes, com a nossa ótica moderna. A gente, Jesus estava pregando, né? Às vezes, na nossa imaginação, ele estava num palco, estava num palanque, estava com a caixa de som, um negócio, não é nada disso. Jesus estava ali no meio da rua, com o pé todo sujo de areia, estava na beira da praia, sendo um barquinho velho, pregando para pessoas. E Pastor, também com a sua roupa comum do dia a dia. Então, não tinha nada desse glamour que às vezes a gente imagina que tinha. Quando Jesus passava, era aquela multidão, a poeira subindo, aquelas sandálias, aquelas alpacas arrastando nas ruas empoeiradas de Jerusalém, a poeira subindo, e aquele montão de gente falando às vezes ao mesmo tempo. E era assim. Então, assim, o retrato que a gente pinta na mente, às vezes é bem diferente do que a Escritura mostra. Porque a gente pinta segundo o que a gente conhece. E aí, quando a gente mergulha um pouquinho no cotidiano daquela época, a gente consegue pintar um retrato mais fiel àquilo que acontecia. Tem um livro, depois eu vou colocar o PDF dele para vocês. Ele deve ter umas 300 páginas. É um manual dos tempos e costumes bíblicos. Mas não precisa ler ele todo, não. Eu li porque eu gosto de ler. Mas não precisa ler ele todo, não. Você pode usar ele para consulta. Tipo assim, quero estudar sobre Salomão. E aí tu pega lá, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Eu quero estudar sobre Davi. E aí tu vai nas partes do livro que falam sobre essa época. Ou eu vou mandar o PDF dele. Aí você vai na parte que fala sobre essa época e estuda aquilo ali. Quero estudar sobre o tempo de Jesus. Ele fala muita coisa sobre como era a religião, como era a política, como era... fala muita coisa daquela época e você, quando lê a Escritura, começa a pintar um quadro mais próximo da realidade, daquilo que acontecia. Tá bom? O foco primário de Jesus era pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que ele fala para aquela mulher sírio-fenícia? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha um critério decisivo. A fé não era a etnia. A fé era a chave para receber a bênção de Deus. Então, os judeus, eles são muito sectários. Eles acreditam que a fé é deles, que Deus é o Deus deles, que a religião e a revelação Deus deu para eles. E Jesus, mesmo sendo judeu, curou, por exemplo, a filha da mulher sírio-fenícia, que estava endemoniada. Curou o servo do centurião romano. Conversou com a mulher samaritana junto ao poço. E libertou ela. Então, Jesus não fazia separação que os judeus faziam. Tá? Pelo contrário, quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou o quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí, o segundo semelhante a esse amarás, pois, o seu próximo como a ti mesmo. Aí um camarada se levanta lá e pergunta, quem é meu próximo? Jesus, em vez de responder, teu próximo é esse cara que está aí do lado, Jesus conta uma parábola. Lembra que a gente conhece como a parábola do bom samaritano? E o que ele diz na parábola? O camarada estava indo para Jericó para Jerusalém, foi assaltado, caiu, estava lá, quase morto. Passou um sacerdote e não fez nada. Passou um levita e não fez nada. Passou um samaritano, parou, ajudou, pagou a hospedagem do cara, cuidou das feridas dele. E aí a pergunta de Jesus era, quem era o próximo daquele homem que estava caído? E aí Jesus faz questão de colocar um samaritano na parábola, porque os judeus não gostavam do samaritano. E aí você vê que na resposta do cara, ele não falou foi o samaritano. O que ele falou? Foi aquele que usou de misericórdia. Que nem sequer a palavra samaritana ele quis falar. Então Jesus fazia questão de puxar esses assuntos para mostrar que eles estavam errados. Para mostrar que Deus não faz exceção de pessoas. E eles não podiam fazer. Se eles são o povo de Deus, não podiam fazer essa exceção. Esses episódios apontam para a missão gentílica da igreja, revelando o alcance universal do plano de Deus. A hermenêutica de Jesus. Vamos lá. Hermenêutica um resumo bem simples, é a arte de interpretar textos.
Tá? Não sei se você já ouviu falar dessa palavra de chave hermenêutica, ou lente interpretativa. Vou falar? Então, a chave hermenêutica que Jesus usava para interpretar todo o Antigo Testamento era o mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E você vê claramente ele falando isso, por exemplo, quando ele diz: se você ama seu próximo como a si mesmo, você não vai adulterar, não vai roubar, não vai cobiçar. E aí ele fala assim, nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Então, por isso diz que a chave hermenêutica de Jesus era esse duplo mandamento. Jesus entendia e pregava um amor incondicional a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus, ele, para interpretar todo o Antigo Testamento, ele baseava nesses 2. Tanto é que a gente fala assim, por exemplo, nós temos hoje que seguir os 10 mandamentos, sim ou não? Pergunta para cima disso. Tem que seguir os 10 mandamentos, sim ou não? Em cima da interpretação de Jesus, né? A relação da graça. Isso aí, na interpretação de Jesus. Tá? A gente não pode seguir como eles estão na lei. Tá? Senão eu falo logo do 4º mandamento. Perguntar quem é que segue o 4º mandamento. Aí só adventista mesmo. Tá? Então, nós seguimos os mandamentos pela ótica interpretativa de Jesus. De que todos eles se resumem nesses 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E de vez em quando, se eu morar por ela, ficou até mais difícil, né? Porque ele começa a trazer a explotação de que não é só cumprir a letra. Não é só cumprir a letra, é viver aquilo ali. A gente tem uma dificuldade de entender algumas coisas. Por exemplo, você tem lá Jesus falando que você tem que amar o seu inimigo, não é isso? Agora uma pergunta sincera. Você tem um inimigo. Pessoa que você não gosta, que não gosta de você. Pessoa que te odeia, que quer o teu mal de qualquer maneira. Será que é possível você ter um sentimento de amor por essa pessoa? Humanamente falando? Não. Agora, será que é possível você, mesmo sem um sentimento, ter um gesto de amor? Baseado na obediência a Deus? Sim. Você já reparou que os casamentos da antiguidade, como que eles eram feitos? Lembra aí do casamento dos filhos de Abraão, do filho de Isaac? Vai lá e pega uma esposa para ele. E aí, o mandamento era o quê? Que o marido tem que amar a esposa. Mas ele nem conhece a mulher. Como que vai amar? Atitude. Então, no Antigo Oriente, tem um livro também muito bom, se você puder ler, tiver a oportunidade de ler, você lê, chama-se O Monge e o Executivo. É um livro empresarial. Muito bom. Mas ele fala justamente a respeito disso, que o amor, como a gente conhece, como um sentimento, seria impossível da gente cumprir aquilo que Jesus falou, amar ao inimigo. Só que, baseado no contexto daquela época, no Oriente, o amor que se devia ter aos inimigos, que Jesus estava falando, eram atitudes de amor que você devia ter, independente do sentimento. E aí, se eu tiver atitude independente do sentimento, eu estou cumprindo o mandamento ou não? Tá? Mas se além da atitude eu quero ter o sentimento também. Pode ter, eu não vou ter, mas pode ter. Tá? Então, assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então, essas atitudes são atitudes de amor. Quando Jesus manda a gente amar os inimigos, é com as nossas atitudes, não necessariamente com o nosso sentimento. Tá? Vamos lá. Jesus já interpretou algumas leis. Por exemplo, sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Faz sentido o que Jesus falou? Mas quando Deus criou o sábado lá atrás, não foi por causa dele mesmo. Deus precisa descansar. Deus não se cansa. Então, por que ele botou lá? E no 7º dia, Deus descansou e mandou o homem descansar também.
Então, essa lei do sábado, que a gente vai até usar aqui, parafrasear, como a lei do descanso, a gente não vai ficar preso a um dia específico, mas a lei do descanso, você tirar um dia para o descanso, para a adoração, para o serviço a Deus, essa lei foi feita por causa do homem. É ou não é? Deus não precisava descansar. Então, Jesus traz isso. As leis de pureza. Ele desafiou as leis que criavam barreiras sociais, tocando leprosos e comendo com pecadores. Então, um judeu religioso, não podia se assentar com pecadores. Jesus tinha até mulheres que o seguiam e que, lembra do texto, a mulher que estava chorando e as lágrimas dela caíam sobre os pés de Jesus e com os seus cabelos ele enxugava os pés de Jesus. E aí tinha um camarada lá que falou assim, se ele fosse mesmo profeta, ia saber quem é essa mulher e não ia deixar ela tocar nele. Olha só, olha a religiosidade. Né? E aí Jesus conheceu os pensamentos dele e falou o seguinte, eu entrei aqui, você não me deu um beijo, chama de ósculo. Ninguém me saudou com ósculo. Ninguém colocou um óleo na minha testa. Ninguém lavou meus pés. E essa mulher, desde que eu entrei, está aqui, ó, não cessa de chorar, de enxugar as suas lágrimas com os cabelos. Então ele tinha resposta e ele fazia coisas que os religiosos da época não faziam. Tá? A misericórdia e a compaixão tinham precedência sobre ritualismo. Tá? A ortopraxia, que é a ação correta, ela prevalece sobre a ortodoxia legalista. Vamos lá, a gente vai finalizar essa aula falando sobre o Jesus histórico diante de algumas perspectivas. Lembra que a gente começou essa unidade falando que tinha uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Tá? E durante muitos anos, essa busca pelo Jesus histórico, ela seguiu um determinado caminho. E o caminho era provar que Jesus de Nazaré existiu através de evidências históricas. A gente falou disso aqui na outra aula. Só que teve um camarada que ele escreveu um livro e ele trouxe uma nova perspectiva sobre essa questão de Jesus histórico. A gente vai ver aqui isso aí. É, inclusive o trabalho que vamos fazer sobre o livro dele. E o seguinte, as buscas antigas operavam com uma suspeita em relação aos evangelhos. Vamos lá. Por que foram buscar provas sobre Jesus histórico? Porque alguém leu os evangelhos e disse, será que isso aqui é verdade? Será que realmente existiu esse Jesus de Nazaré? Será que ele andou mesmo por aqui? Será que ele foi crucificado? E aí esse será que foi o que despertou os historiadores a buscarem evidências de que Jesus realmente existiu. Faz sentido? Tá? E, na verdade, quando foram buscar, eles queriam não encontrar. Mas acabaram encontrando. Então, tá? Mas o que motivou a busca pelo Jesus histórico, porque pensa comigo, para nós que cremos, iria fazer diferença? Se tiver, a gente tem mais evidência. Mas se não tivesse, ia fazer diferença para a nossa fé? Ainda que não tivesse uma mínima evidência, ainda que a gente só tivesse uma página da Bíblia, e essa página fosse suficiente para a gente crer em Jesus, e a gente abrisse o coração e cresce, o cara poderia falar que aquela página é falsa, e a gente ia continuar crendo. Que é uma questão de fé. Correto? Mas a gente tem muitas evidências. E aí, quando começaram a buscar o Jesus histórico, essa busca começou por uma desconfiança, ou para tentar desacreditar a Escritura. E aconteceu o contrário. Deu mais crédito ainda para a Bíblia. Beleza. Essa busca, ela via a fé da igreja como um contaminante. O que é um contaminante? Elas acreditavam que a fé que a igreja processava acabava fazendo eles enxergarem Jesus de uma maneira que não era verdade. Então, é como se Jesus aparecesse na Escritura como a igreja quisesse que ele aparecesse. Tá? Como que chegaram a esse pensamento, essa conclusão? De onde vem a Bíblia? No meio da igreja. Correto? Quem é que foi que ratificou os livros que estão na Bíblia? E aí, como tem alguns livros antigos que não estão na Bíblia, tá? Existe uma teoria de que
houve uma manipulação nos concílios antigos e, através dessa manipulação, deixaram na Bíblia apenas os livros que interessavam. É uma teoria, principalmente divulgada por ateus, por céticos e de outras religiões. E aí, eles ensinam que essa Bíblia que a gente tem, esses escritos que a gente tem, foram manipulados pela igreja ao longo dos séculos. E já foi provado que não é verdade. Lembra que a gente falou aqui? Que os escritos que foram achados de 1.800 anos atrás são exatamente os mesmos que a gente tem hoje. Católica. Então, vamos lá. Criaram uma dicotomia. O Jesus da história, que seria apenas um mestre ético, versus o Cristo da fé. Uma criação teológica. E a gente falou aqui, quando a gente falou sobre isso, a gente falou Jesus histórico e o Cristo da fé. A gente falou, não são duas pessoas diferentes. São apenas duas formas de enxergar a mesma pessoa. Aí esse camarada, James Dunn, ele escreveu um livro chamado A Nova Perspectiva sobre Jesus. Escreveu também a Nova Perspectiva sobre Paulo. Interessante também. Tá? E aí ele começa a trazer o seguinte pensamento. Ele argumenta que a separação entre o Jesus da história e o Cristo da fé é fundamentalmente falha. Ou seja, não tem como separar o Jesus da história do Jesus que a gente crê. O Jesus que a gente acredita é o mesmo Jesus da história. Faz sentido? Segundo, ele diz que há um erro central nas buscas antigas. Eles não reconheceram o impacto criador de fé que o próprio Jesus histórico exerceu sobre os seus discípulos antes da sua morte. Vamos lá. Qual era a teoria? A igreja manipulou os escritos para favorecer a fé. Só que, nessa busca pelo Jesus histórico, esse camarada, James Dunn, ele percebeu o seguinte: os discípulos tiveram fé antes mesmo da ressurreição. Ou não? Os 3 anos que eles estavam ali com ele, eles tinham fé? Então, se o Cristo da fé é aquele que morreu e ressuscitou, e o Jesus histórico é aquele que viveu, se pudesse fazer essa separação, então já o Jesus histórico que viveu na Galileia já impactou a fé e o modo de vida daquelas pessoas. Deu para entender? Então ele traz aí essa impressão para a gente. Ele diz o seguinte: a fé é um acesso e não um obstáculo. A fé dos discípulos não foi um desenvolvimento pós-Páscoa que distorceu a memória de Jesus, e sim a resposta direta e inevitável ao poder da sua pessoa, ensinamentos e obras. Portanto, os evangelhos, como um registro desse impacto, são a principal via de acesso ao Jesus histórico. Então, uma conclusão interessante que ele chega. Enquanto que, ao procurar o Jesus histórico, tentaram procurar por outros meios, duvidando da Escritura, e aí encontraram, lembra que a gente falou aqui? De Tácito, falamos de Públio, Flávio Josefo, encontraram esses outros historiadores contemporâneos relatos sobre a vida de Jesus. Ele está dizendo que isso aí foi um erro, mas que acabou dando certo no final, que serve de argumento. Ele diz que a principal via de acesso, a principal maneira de conhecer o Jesus histórico está no próprio Evangelho, já que o Evangelho tem toda a credibilidade como um livro autêntico que foi escrito naquela época. Deu para entender a diferença? James Dunn, ele fala do Jesus histórico, mas a principal fonte para conhecê-lo, ele não atribui aos escritos não cristãos. Ele diz que os evangelhos são a principal fonte. Isso aqui é interessante. Tem um camarada, um médico, o nome dele é Augusto Cury. Talvez alguém tenha lido o livro dele. Ele é cardiologista, psicanalista, e ele diz o seguinte, que ele foi ler a Bíblia procurando entender um pouco mais sobre quem era esse Jesus e analisar os aspectos psicológicos. E ele até escreveu alguns livros, como, por exemplo, Jesus, o maior mestre que já existiu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, pegando exemplos da Bíblia, aplicando na psicologia e mostrando que Jesus usava aquilo que depois, milhares de anos depois, a psicologia desenvolveu, e Jesus usava esses, não pode dizer uma palavra bem, métodos,
de forma bem natural, e tratava dos seus discípulos, e cuidava deles, e lidava com eles no dia a dia, e fez com que eles crescessem, não só espiritualmente, como também amadurecessem emocionalmente. E aí, por isso que ele fala, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Método de ensino, Jesus foi o maior mestre que já existiu. E é nesse estudo que ele fez, ele acabou se convertendo. Tá? Porque quase que impossível você estudar sobre Jesus profundamente e não se encantar com a sua história e não ser tocado pela sua vida. Tá? Então, o que esse camarada fez? Ele fez mais ou menos aquilo que James Dunn está falando aqui. Ele foi estudar sobre Jesus com base naquilo que os evangelhos dizem sobre ele. Dunn enfatiza que antes de serem escritos, os ensinos de Jesus foram memorizados, contados e vividos em comunidade de fé. Porque às vezes a ideia que a gente tem é que enquanto Jesus está ali fazendo milagre, tem alguém lá com um caderninho, né? Anotando. E a gente não tem na Bíblia nenhum relato disso. Tá? Pode ter acontecido de alguém ter anotado alguma coisa? Pode. Mas a gente não tem na Bíblia nenhum relato de que enquanto Jesus estava pregando, alguém estava ali com um caderninho anotando. Não tem. A gente tem o seguinte, Jesus falando para eles, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Isso a gente tem na Bíblia. Então, tenho anotado ou não, de uma coisa a gente pode ter certeza. O Espírito Santo fez eles lembrarem depois. E eles lembraram e anotaram. Tá? Parece, na nossa cabeça, às vezes, que enquanto Jesus está andando ali, pregando, o pessoal está indo atrás e fazendo anotações. Não tem nenhuma prova disso. Tá? Apesar de ter lá no seriado de Chosen, acho que tem um, acho que vai quem é? É Mateus? Mateus que é sempre com o caderninho. João também tá? Mas assim, não tem nenhuma evidência disso aí ter acontecido. Tá? A obra é uma obra de ficção e existe essa liberdade poética do camarada colocar ali o que ele acha. Mas na Bíblia não tem esse relato. Tá? Tem, por exemplo, na ilha de Patmos, João já com mais de 80 anos, Jesus aparecendo para ele e dizendo que escreve aquilo que eu vou te falar. Aí tem. Agora os evangelhos não tem. Então, como que eles passaram esses conhecimentos? Oralmente. Iam passando oralmente. Até que, lá pelo ano 50 depois de Cristo, 55, começam a ser escritos os primeiros evangelhos. Então, tinham passado décadas daquilo que Jesus falou, do que ele fez, do que ele ensinou. E aí houveram alguns métodos. Por exemplo, o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos. Tá? Alguns estudiosos dizem que Marcos ele baseou o seu evangelho numa fonte chamada Keller. Eles chamam de fonte Q. Essa fonte Q seria alguns manuscritos que Marcos tinha pego, e aí ele compilou esses manuscritos e escreveu o evangelho. Lucas faz uma investigação para saber a ordem que as coisas aconteceram. Então, quando Lucas escreve, já tinha o evangelho de Marcos e possivelmente o de Mateus. Mas ele pega o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, e ele começa a investigar com testemunhas oculares que viram aquilo ali. Tanto é que você pega o relato de Lucas sobre alguns fatos, é diferente de Mateus e Marcos. Mais informações. Lucas era médico, era alguém que estava acostumado à leitura e à escrita, então ele tinha uma técnica toda própria para poder escrever e detalhar as coisas. Você pega, por exemplo, o evangelho de Lucas, ele traz, por exemplo, quando fala de algumas doenças, Lucas traz o nome da doença. Ele não fala da mulher que tinha um fluxo de sangue, ele fala da mulher que tinha uma hemorragia. Ele fala do hidrópico. Então, ele vai usar termos médicos da época porque ele era especialista nisso. Tá? Essa dinâmica da transmissão oral combina fixidez, ou seja, elementos centrais são preservados, e flexibilidade, adaptação na contação. Tá? Vou dar um exemplo aqui. No Evangelho, diz que tinha um cego em Jericó chamado Bartimeu. Em outro Evangelho, diz que tinha 2 cegos em Jericó. E aí? Tinha um cego ou tinha 2?
Um diz que tinha um. No outro fala de um assunto que tinha dois. Qual é a contradição da Bíblia? Chegar lá no outro, 10 não viram. Então, será que na Bíblia pode ter isso? Se a Bíblia a gente diz que ela é infalível, inerrante. Comprova mais ainda pela cidade, né? De Deus. Falaram. Sim, também. Ó, vou dar um exemplo aqui, mas bem simples. Ó. Imagine que a Tamir está passando ali no centro da cidade de Les Ostras. A Tamir e a Tati passando lá. Aí passa eu e minha esposa. E nos encontramos, nós quatro. Paramos, conversamos um pouquinho, eu fico quieto, não falo nada. Minha esposa gosta de falar. Aí ela vai e fala. Aí a Tati chega em casa e fala para o Marco assim: encontrei com a Gemima. Encontrei com a Gemima no centro da cidade, ali conversando pra caramba. Beleza. Aí a Tamir chega e fala assim: ih, pai, encontrei com o pastor Aurélio e com a Gemima. Quem está certo das duas? As duas estão certas. As duas estão certas. É que um enfatizou um outro, isso e a outra. Isso aí. Mas não tem nada de errado nisso. São dois relatos no mesmo episódio, contados por duas pessoas diferentes, cada uma contando a sua versão da história. E é exatamente isso que acontece. Então, baseado nisso, chegamos à conclusão de que quantos cegos tinham ali? 2. Só que por que o evangelista fala só de um? Porque era esse um que falava mais, que gritava mais, que estava mais em evidência. Ele achou desnecessário falar do outro. Deu para entender? Então, essa questão. Hã? Só fala de um, né? Então, não pode ler o texto que tem 2, senão vai se complicar. Se pegar o evangelho errado, ler o texto que tem 2, já era. Se complica. Então, assim, são coisas que nós até fazemos, mas que às vezes fica na dúvida agora. O que está certo, o que está errado? Então, assim, também tem outros textos que têm dificuldade. Por exemplo, Paulo, quando fala da sua conversão, tem um texto que ele fala que viu uma luz. Um outro texto dele falando de um assunto, ele fala que ouviu uma voz. E aí, ele viu uma luz ou ouviu uma voz? As duas coisas. Tá? Então, só como ele foi contar para outra pessoa, ele enfatizou mais uma coisa do que a outra. Oi? A mulher conta a história toda em mínimo detalhe, isso aí. O homem só conta só o resumo. Vamos lá, o método antigo, critério da dessemelhança. Buscava aquilo que era diferente do judaísmo na igreja primitiva, produzindo um Jesus isolado e excêntrico. Já escutaram? Eu falei, acho que Jesus era um megalomaníaco, Jesus era não sei o quê. Não, é porque vocês ouvem poucas coisas. Eu ouço muita coisa. Então, assim, existem pessoas, pensadores, que acham que Jesus era um megalomaníaco. Maníaco, né? Porque ele dizia que era filho de Deus, que era isso, que era aquilo. Que é... Hã? Não, tá. Mas existe esse pensamento. Mas, então, por que usa esse tipo de termo a respeito de Jesus? Porque nessa busca pelo Jesus histórico, eles foram buscar exatamente aquilo que era diferente na vida de Jesus das pessoas da sua época. Então, por exemplo, Jesus falava que era o Filho de Deus. Alguém mais falava isso naquela época? Não. Jesus falava que era o Filho do Homem. Alguém mais falava isso? Não. E aí buscaram essas diferenças ou dessemelhanças e focaram nelas apenas. Esse é o método antigo. No método novo, o que ele faz? Ele busca, vamos terminar já, padrões recorrentes, ênfases duradouras e o impacto geral que Jesus deixou, o que é consistente e coerente no retrato dos evangelhos. Então, James Dunn começou a buscar elementos característicos na vida de Jesus. Coisas que Jesus fazia que eram semelhantes a que outras pessoas faziam também. E isso coloca Jesus numa perspectiva totalmente diferente. Você entender que Jesus era um cara estranho, alheio àquela sociedade e ao mundo da sua época, e que veio ali como extraterrestre, não vai ser o Jesus que a gente lê na Bíblia. O Jesus que a gente lê na Bíblia é um judeu parecido com os outros, tanto é que lembra quando Judas traiu Jesus
e ele teve que identificar Jesus com um beijo, porque quem olhasse para ele e olhasse para os outros discípulos eram os judeus comuns da época. Jesus não estava com uma estola sacerdotal, uma roupa diferenciada, igual assim de Cristo aí. Bota uma roupa diferentona, cheia de gente atrás. Não. Judas teve que ir lá e beijar ele para mostrar quem era Jesus. Porque senão os soldados, quando chegaram ali, não iam saber quem era. Então Jesus era exatamente igual ao judeu da sua época. Ele proclamava o reino de Deus, usava muito a palavra amém, tinha um ministério forte de exorcismo e cura, e tinha um confronto profético com as autoridades. Quais são as implicações disso para o ministério? A metodologia adotada em relação aos evangelhos molda o caráter do ministro. Então, olha só. Se eu vou pesquisar a respeito de Jesus histórico, e ao fazer essa pesquisa, eu tento fazê-la para encontrar algum erro na Bíblia, isso vai mudar o meu caráter. Se em vez de eu fizer essa pesquisa, em vez de ser para procurar erro, for para procurar semelhanças ou coerências, ao final da pesquisa, a minha vida vai ser transformada por essa mudança. Pela pesquisa que eu fiz. Deu para entender? Então, essa perspectiva de James Dunn de fazer a pesquisa pelo Jesus histórico, baseado, em vez de ser nas diferenças, nas semelhanças, fortalece muito mais a fé e o ministério. Tá? Ver os evangelhos como um testemunho fiel do impacto de Jesus fundamenta o ministério que proclama com ousadia um Cristo que transforma vidas. Bom, então, se eu tiver que investigar Jesus, historicamente, em várias fontes, eu vou preferir investigar com uma certeza de que ele viveu, ele existiu. A principal biografia dele está nos evangelhos, e tudo aquilo que eu encontrar mais vai ser para corroborar aquilo que eu já acredito e não para contradizer. Bom, eu vou passar para vocês aí um trabalho, vou colocar aqui no grupo um PDF, e esse PDF ele é um trecho de uma dissertação de mestrado. Tá bom? Aí, o que ele está escrevendo nesse PDF? Ele dá um resumo desse livro de James Dunn. Em vez de precisar vocês comprarem o livro, vocês vão ler já um resumo bem feito. Então, um resumo muito bom. Um resumo bem feito. É esse aqui, ó. Ó, são só 35 páginas. Ó, só que é um texto acadêmico. O texto acadêmico tem referência, tem uma linguagem mais erudita, mas é bem tranquilo. Não tem nada difícil aqui, não. Tá? Vocês vão ler, tem umas jabelinhas também, vocês vão ler esse texto e me fazer um resumo de 2 páginas, tá bom? Desse texto aí. Pode ser manuscrito, vou colocar no grupo o texto. Tá? Pode ser manuscrito, e aí como que vai ser esse resumo? Olha só, vocês vão pegar, vai ler o texto todo, vai reescrever o texto com as palavras de vocês. No livro de James Dunn, sobre a perspectiva de Jesus, ele fala sobre isso, 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 isso. No final, quando acabar de fazer o resumo, aí você vai escrever pelo menos um parágrafo dizendo qual a opinião pessoal de vocês sobre o que ele escreveu. Tá? Chama-se resenha crítica. Deu para entender? Aí vocês não são obrigados a concordar com o que o cara escreve, mas vocês precisam ter uma posição, ou concordam ou discordam. Aí vocês vão dizer se concordam ou discordam dele e por quê. Tá? A gente não vai aqui ficar focado em erro de português, em nada disso. Não. Escreva com uma linguagem simples, de forma transmite o seu pensamento no papel, só isso. Tá? A gente não vai aqui focar em tem que estar na norma da ABNT, pode ser até manuscrito. Quem quiser fazer digitado é melhor, que dá menos trabalho para corrigir. Mas quem tiver dificuldade pode fazer manuscrito mesmo, não tem problema. Eu vou me entregar na próxima aula. Tá? Segunda-feira que vem não vai ter aula por causa do carnaval. Então, vocês tem 15 dias praticamente para fazer isso aí. Tá? São 35 páginas. Se você ler isso aí, menos meia hora. 35 páginas, a gente vai fazendo um resumo, né? Um resumo. Escrevendo o que ele está falando. O que ele está falando. Depois, a opinião pessoal. Tá? Uma crítica de vocês, a favor ou contra o que ele disse. Tá bom? Não, livro não, só um trecho de uma dissertação de mestrado. O livro mesmo é mais de 400 páginas. Aí,
Isso, próxima aula. Eu vou colocar já já. 23. É na segunda depois do carnaval, é isso aí. Vou colocar no grupo. Vou escrever lá direitinho, tá? Pode deixar. Tá? Oi? Não, se colar aí também, né? Tá bom, pessoal que está aí online, deu para entender o trabalho? Tem alguma dúvida? Sim, professor, deu para entender. Tranquilo. Aí pode, o pessoal que não faz presencial, mora longe, você que pode me mandar ou a foto bem legível ou um PDF. Uma Word, um arquivo, tá bom? Vocês podem trazer mesmo. Eu não quero trazer impresso, pode mandar PDF? Pode mandar também. Tá? E manda para mim por e-mail, por WhatsApp. Tá? Já vai servir como uma avaliação, uma das avaliações, tá? Vai ter a prova, vai ter também alguns trabalhos para fazer aí. Tranquilo? Tranquilo. 10. Vamos orar. Tá fácil por enquanto? Tá? Não, se parece, olha só, parece que é muita informação. Parece. Mas aí, quando a gente para, por exemplo, para ler, quando você parar para ler a apostila agora, pode pegar lá, pode ler a unidade 1, a gente já deu ela toda. Conforme você for lendo, já vai ficar mais fácil, porque já teve a aula. A gente vai ler a unidade 1, se quiser, escreve alguma coisa, suas linhas ali, escreve. Se tiver pergunta, dúvida, pode trazer na próxima aula, que a gente tira também. Vai ter, de repente, alguma coisa da apostila que não deu tempo de a gente falar. A gente tem que cumprir o cronograma. Aí, isso aqui da apostila que eu não entendi, não sei o que é. Traz para cá. Tá bom? Não pode saber com dúvida. Tá? A prova vai ser difícil. Brincadeira. Professor, a aula foi mais tranquila, né? Oi? A aula foi mais tranquila, né? Porque eu e Márcio. O Márcio não está aqui, né? Tem a falta. Mas tô online aqui, Alana. Vamos por aqui, Márcio. A gente convidou de ser online. Deixei todo mundo em paz aí, né? Mostra a coberta lá. Mas falou o nome dele, chegou por lá. Gente, obrigado. Pela atenção, pelo tempo que vocês aí. Quero dizer que, para mim, está sendo uma experiência boa trabalhar com vocês. Eu dou esse seminário há muito tempo. Cada turma tem uma característica, né? Essa turma está de parabéns, tem uma que assim, presta bastante atenção. Tem turma que a pessoa não presta muita atenção, que acontece, é uma escola. Né? Então, assim, pastor, está de parabéns pelas pessoas aqui da igreja, são pessoas interessadas em conhecer a Escritura, conhecer a Bíblia, conhecer a teologia, isso é muito importante, muito bom, para o crescimento da igreja de vocês também. Tá? Como crente, como pessoa, a gente continua sempre ao final, ninguém vai aumentar os 3 anos. Eu acho que a maioria, tá? Vão ter outros professores também, não vai ser só eu dar aula, e cada um tem uma metodologia, uma didática diferente. Então, por exemplo, eu tinha um professor, não vai acontecer aqui assim, e espero que não. Eu tinha um professor, o camarada, ele subia em cima da mesa e gritava. Ele era grandão, maior do que ele, maior do que ele, grandão, gordão. Ele subia e gritava, só que não só gritava, não. Além de gritar, ele xingava palavrões absurdos. Coisa que nem no ímpar, tipo. E aí, fez uma aula, esse cara é doido. E na outra aula, metade da turma não sei ele mais, né? Aí depois ele explicou, falou que era um teste, isso aqui, mas o cara é doido mesmo. Um teste, isso aqui. Aí eu fui conversar com o diretor do seminário na época. Aí, o professor está xingando na sala, a gente acha, não sei o quê. Aí ele foi, o diretor explicou, não, ele tem um filho especial, passa por isso, a mulher ficou, olha, ele tem que descarregar na gente, mas ele tem que descarregar para nós. Confia assim, o cara saiu do seminário depois. Mas assim, pode acontecer, ninguém está livre. Eu faço assim, vou procurar com o maior cuidado trazer pessoas para cá que tenham ética, profissionalismo. Mas se acontecer qualquer coisa, vou procurar estar aqui, mesmo quando eles estiverem, vou estar aqui também, para a gente evitar que aconteça uma coisa do tipo. Lá no seminário do coordenador, tem 12 professores. Assim, só que eles são de longe, não tem como trazer eles para cá.
mas são pessoas que eu confio. Tá? Então, se acontecer de algum professor, na minha ausência, falar alguma coisa que não condiz, é só me falar. É assim, para a gente corrigir. Bom, assim, eu sou responsável disciplinar. Então, não pode acontecer alguma coisa assim na sala de aula com o outro professor, eu não ficar sabendo e achando que a pessoa teve um camarada que estava disciplinado lá, simplesmente tive que tirar ele. Um professor de história do Estado, e ele estava dando aula de filosofia, mas em vez de dar aula, ele ia ficar falando de política. De Lula, de não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, muito caro. Cada um pode ter a sua opinião política, mas a sala de aula não é o momento para discutir isso. A sala de aula vai falar da matéria. Então, a gente chama um parente, fala brincadeira uma hora ou outra para descontrair, mas o foco nosso é a matéria. Então, se o camarada vier para cá, em vez de dar aula, ficar falando outras coisas, vai prejudicar vocês. Eu sei que às vezes o pessoal gosta de ouvir uma história, mas se vier algum professor, ficar contando história, não der a matéria, não der aula, nem fala. Por favor. Tá? A gente conseguir seguir assim, com qualidade. Se não chegar no final dos 3 anos e falar assim, poxa, não aprendi quase nada. A gente chega no final dos 3 anos, eu aprendi muita coisa, tenho muito para aprender ainda, mas eu consegui evoluir e crescer um pouco. Tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, passamos aqui nesse lugar, aprendendo, meditando a respeito do teu reino, a respeito da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que tudo aquilo que temos aprendido fique guardado em nossos corações e sirva para nos tornar crentes melhores, servos melhores, mais obedientes ao Senhor, mais tementes a Ti e que queiram fazer a Tua vontade e expandir o Teu reino aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pequenos, somos limitados, mas com a força do Senhor nós podemos avançar e chegar a lugares inimagináveis. Que cada um aqui possa crescer poderosamente na graça e no conhecimento do Senhor. E dessa turma, Senhor, levante obreiros, obreiras, pastores, pastoras, líderes, pessoas que vão revolucionar não só essa cidade, como, quem sabe, até outras nações, pregando e ensinando a tua palavra com autoridade. Ajuda-me, Senhor, também, para que eu consiga transmitir para eles o tempo que estiver aqui, com muita humildade, com muita tranquilidade, aquilo que o Senhor tem ensinado ao longo da vida. Que não seja apenas uma aula teórica, mas que a minha vida possa também refletir a tua vontade, a tua palavra, em todos os dias, enquanto estivermos aqui, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Paz, irmãos, abençoe. Ó, quando eu chegar em casa, eu coloco lá no grupo o PDF da disseminação. O que é fazer então? Isso.